A Bíblia está repleta de histórias que nos ensinam sobre o tempo perfeito de Deus. Pensa em Abraão, que esperou 25 anos pela promessa de um filho. 25 anos! Quantas vezes ele deve ter olhado para Sara e pensado que talvez tivesse ouvido errado, que talvez Deus tivesse mudado de ideia, mas no tempo certo, no momento exato determinado pelo Senhor, Isaque nasceu. E não foi apenas um bebê que nasceu, foi o início de uma nação inteira. A espera de Abraão não foi em vão, foi necessária para que a promessa se cumprisse da maneira mais gloriosa possível. Ou pensa em José, vendido como escravo aos 17 anos, e que só se tornou governador do Egito aos 30. 13 anos de espera, de sofrimento, de injustiças. Mas quando Deus o exaltou, José estava pronto, estava preparado, estava maduro para a missão gigantesca que tinha pela frente. Se Deus o tivesse promovido antes, talvez não estivesse preparado para governar. A espera forjou nele o caráter necessário para a bênção que viria. E que dizer de Ana, que chorou anos a fio por um filho, suportando humilhação e dor. Quando Deus finalmente abriu a sua madre, ela não teve apenas um filho qualquer. Teve Samuel, o profeta que mudaria o destino de Israel. O tempo de Deus é diferente do nosso, porque ele vê o quadro completo, enquanto nós vemos apenas um fragmento. Nós olhamos para hoje e queremos respostas hoje. Mas Deus olha para a nossa vida inteira e sabe exatamente quando cada peça deve encaixar. Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9, nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quando sentimos que Deus está atrasado, na verdade, Ele está trabalhando em dimensões que não conseguimos perceber. Está preparando pessoas, abrindo portas, fechando outras, orquestrando circunstâncias, amadurecendo o nosso caráter. A demora não significa negação. Muitas vezes Deus diz ainda, não porque sabe que se nos desse agora aquilo que pedimos, não estaríamos prontos para gerir a bênção, ou porque há lições que precisamos aprender antes, ou porque há pessoas que ainda precisam estar no lugar certo. Abacuque, capítulo 2, versículo 3, traz uma palavra profunda, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Repara na promessa, não falhará, certamente virá. Deus está a dizer-te hoje que aquilo que Ele prometeu não vai falhar. Pode parecer que está demorando, pode parecer que já passou do prazo, mas aos olhos de Deus está tudo dentro do cronograma perfeito. A espera é uma das ferramentas mais poderosas que Deus usa para fortalecer a nossa fé. É fácil confiar quando tudo chega rápido, mas a verdadeira fé é forjada quando continuamos a crer, mesmo quando o tempo passa e nada parece mudar. Quando decides confiar no tempo de Deus, apesar da demora, estás a declarar que Ele é maior do que as tuas circunstâncias, que a sua sabedoria supera a tua ansiedade, que a sua fidelidade é mais forte do que a tua dúvida. E essa fé agrada profundamente o coração do Pai. Muitas famílias só percebem que deixaram brechas espirituais quando os conflitos já aparecem, mas quase sempre tudo começa antes,
no silêncio. Se algo despertou dentro de você, enquanto ouvia essa mensagem, talvez ainda dê tempo de agir com consciência e fé. A blindagem espiritual da família foi criada para quem deseja levantar proteção espiritual antes que os problemas se tornem visíveis. O acesso está no comentário fixado, mas não ficará disponível por muito tempo. Vamos orar. Pai amado, Senhor do tempo e da eternidade, nós vimos a Tua presença nesta manhã com os nossos corações abertos. Reconhecemos que muitas vezes a nossa fé vacila quando as coisas não acontecem no tempo que esperávamos. Perdoa-nos por duvidar do Teu cronograma perfeito, por questionar a Tua fidelidade quando a espera se prolonga. Hoje escolhemos confiar que Tu nunca chegas atrasado, que cada segundo de demora tem um propósito divino que ainda não compreendemos. Senhor, há tantos entre nós que acordaram hoje cansados de esperar. Pessoas que oraram por cura e ainda sentem dor. Pessoas que pediram provisão e ainda enfrentam falta. Pessoas que clamaram por restauração e ainda veem ruínas. Toca nesses corações agora mesmo, com a certeza de que Tu não te esqueceste deles. Que sintam a Tua presença consoladora dizendo: eu estou trabalhando. Mesmo quando não vês, eu estou preparando. Mesmo quando não sentes, eu sou fiel, mesmo quando não entendes. Pai, pedimos que fortaleças a fé de cada pessoa que está em processo de espera, que não desanimem no meio do caminho, que não desistam quando a jornada parece longa demais. Lembra-os de todas as vezes que já respondeste às suas orações, de todas as vezes que provaste ser fiel, que essas memórias sirvam de âncora nos dias de dúvida. Senhor, a quem espera por um emprego há meses, enviando currículos sem resposta, indo a entrevistas sem sucesso. Pai, abre as portas certas no tempo certo. Que não aceitem qualquer coisa por desespero, mas que esperem pela oportunidade que Tu preparaste especificamente para eles. Enquanto esperam, sustenta as suas famílias. Provê o necessário. Guarda-os da ansiedade paralisante. Há quem espera por cura, enfrentando doenças que desafiam a medicina. Senhor, Tu és o Deus que cura. Toca esses corpos com o Teu poder restaurador. Onde os médicos não encontram solução, manifesta o Teu milagre. E enquanto a cura não vem, dá força para suportar, esperança para continuar, paz para descansar. Pai, há casais que esperam por filhos, mês após mês, vendo o teste dar negativo, sentindo o coração partir um pouco mais a cada decepção. Senhor, Tu és o Deus que abre madres, que dá filhos aos estéreis. Se é da Tua vontade, concede-lhes essa bênção. Abre as madres que estão fechadas, cura os corpos que precisam de restauração, opera milagres onde a ciência diz ser impossível. E se o Teu plano for diferente, consola esses corações, mostra-lhes outros caminhos, enche-os de propósito e alegria. A quem espera pela restauração de um casamento que está destroçado, relacionamentos que um dia foram bonitos e agora são apenas dor e distância. Pai, Tu és especialista em restaurar o que está quebrado. Intervém nesses casamentos, amolece corações endurecidos, cura feridas profundas, renova o amor que esfriou, dá sabedoria para reconhecerem os próprios erros, humildade para pedirem perdão, graça para perdoarem. Que vejam que vale a pena lutar, que vale a pena esperar, que vale a pena acreditar. Senhor, abençoa aqueles que esperam por reconciliação familiar. Pais e filhos que não se falam há anos, irmãos separados por mágoas antigas, famílias divididas por orgulho e incompreensão. Pai,
derruba os muros de separação, cria pontes onde há abismos, transforma o ressentimento em perdão. Prepara os corações para o reencontro, suaviza as palavras que serão ditas, cura as memórias que ainda doem. Que famílias sejam restauradas, que abraços sejam dados, que lágrimas de alegria substituam lágrimas de dor. Há quem espera por libertação de vícios e dependências que os escravizam. Pessoas que lutam sozinhas contra demônios que ninguém mais vê, que tentam parar e não conseguem, que se sentem fracas e derrotadas. Pai, quebra essas cadeias agora mesmo. Pelo poder do nome de Jesus, liberta os cativos, cura os viciados, restaura os dependentes, dá-lhes força sobrenatural para resistir às tentações. Conecta-os com pessoas que possam ajudar. Abre caminhos para tratamento. Pai, pedimos por aqueles que esperam por justiça. Pessoas que foram injustiçadas, caluniadas, prejudicadas e que veem os culpados prosperando enquanto elas sofrem as consequências. Senhor, Tu és o Deus da justiça. Tu vês tudo, sabes de tudo e no Teu tempo farás justiça. Dá-lhes paciência para esperar, fé para crer, esperança para não desistir. Que não tomem a justiça nas próprias mãos, mas que confiem que Tu és o justo juiz. Vindica-os, restaura a sua reputação, faz brilhar a verdade. Senhor, há jovens que esperam por direção, sem saber que caminho seguir, que curso escolher, que profissão abraçar. Pai, ilumina o caminho deles. Fala claramente aos seus corações. Abre as portas certas, fecha as erradas. Que não se percam em meio a tantas opções, mas que encontrem o propósito específico que Tu tens para cada um. Dá-lhes sabedoria para escolher, coragem para seguir, perseverança para não desistir. Pai, pedimos por aqueles que esperam por provisão financeira. Pessoas com dívidas que não sabem como pagar, contas acumuladas, necessidades básicas não supridas. Senhor, Tu és Jeová Jirá, o Deus que provê. Abre as janelas do céu sobre essas vidas. Envia provisão de formas inesperadas, multiplica o pouco que tem. Dá-lhe sabedoria para gerir bem os recursos, disciplina para não gastarem além do necessário, criatividade para encontrarem novas fontes de renda, que vejam a Tua mão provendo de maneiras que nunca imaginaram. Há quem espera por um milagre para alguém que ama, um filho doente, um cônjuge em perigo, um pai idoso sofrendo. Pai, opera milagres. Tu és o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, que curou o cego de nascença, que fez o paralítico andar. O Teu poder não diminuiu. Manifesta-te poderosamente nessas situações, traz cura, traz libertação, traz restauração. Que vejam a Tua glória manifestada. Senhor, pedimos por aqueles que esperam por paz interior, pessoas atormentadas por ansiedade, depressão, pensamentos obsessivos, traumas do passado. Pai, Tu és o príncipe da paz. Acalma as tempestades interiores, silencia as vozes negativas, cura as feridas emocionais, enche-os da Tua paz, que excede todo entendimento, que guarda os corações e as mentes em Cristo Jesus, que durmam tranquilos, que acordem renovados, que vivam em paz. Há quem espera por uma oportunidade de recomeçar, pessoas que erraram, que falharam, que caíram e que sentem que não merecem uma segunda chance. Pai, Tu és o Deus das novas oportunidades. Tu não desistes de ninguém. Levanta essas pessoas do pó, limpa as suas vestes, restaura a sua dignidade, dá-lhes uma nova chance, um novo começo, uma nova história. Que vejam que o passado
não define o futuro quando tu estás envolvido. Pai, pedimos por aqueles que esperam por sabedoria em decisões importantes, pessoas que precisam decidir sobre mudanças de cidade, de emprego, de relacionamento e que têm medo de errar. Senhor, tu prometeste dar sabedoria liberalmente a quem pede. Derrama sabedoria sobre essas vidas. Fala claramente, dá sinais, confirma o caminho certo. Que não sejam guiados pela emoção do momento, mas pela tua direção clara. Protege-os de decisões precipitadas e também de paralisação pelo medo. A quem espera por cura de relacionamentos tóxicos, amizades que fazem mal, relacionamentos amorosos destrutivos, ambientes familiares adoecedores. Pai, dá discernimento para reconhecerem o que precisa acabar. Dá coragem para se afastarem do que faz mal, mesmo quando dói. Cura as dependências emocionais. Fortalece a autoestima. Ensina-os a estabelecerem limites saudáveis, que não confundam amor com sofrimento, que não aceitem migalhas quando merecem o banquete completo. Senhor, pedimos por aqueles que esperam por reconhecimento no trabalho, pessoas que se dedicam, que dão o melhor de si, mas que são constantemente ignoradas, preteridas, desvalorizadas. Pai, tu vês cada esforço, cada hora extra, cada sacrifício no teu tempo. Exalta-os, abre os olhos dos superiores para verem o valor deles, ou abre portas em lugares onde serão verdadeiramente apreciados. Que não trabalhem para agradar homens, mas sabendo que te servem em tudo o que fazem, a quem espera por libertação de medos paralisantes. Medo do futuro, medo de adoecer, medo de perder pessoas amadas, medo de não ser suficiente. Pai, tu não nos deste espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Quebra essas correntes de medo, enche-os de coragem, de fé, de confiança, que vivam plenamente, sem serem reféns de medos imaginários. Pai, pedimos por aqueles que esperam por cura de traumas de infância, feridas caçadas por abandono, abuso, negligência, palavras destrutivas. Senhor, entra nas memórias dolorosas e traz cura. Restaura a criança interior que foi machucada, consola o coração que foi partido. Que não carreguem pelo resto da vida as dores que outros causaram. Liberta-os das consequências emocionais do que sofreram. A quem espera por um sinal claro de que está no caminho certo. Pessoas que seguem em frente, mas com dúvidas, que obedecem, mas sem certeza. Pai, confirma-lhes que estão no lugar certo, fazendo a coisa certa, no tempo certo. Dá-lhes paz interior, confirmações externas, testemunhas que validem a direção, que não andem às cegas, mas com a certeza de que tu os guias. Senhor, pedimos por aqueles que esperam por maturidade espiritual, pessoas que querem crescer na fé, mas que se sentem estagnadas, que lutam com os mesmos pecados há anos, que não veem progresso. Pai, acelera o processo de santificação. Revela as áreas que precisam de transformação, dá força para vencerem tentações, disciplina para manterem hábitos espirituais saudáveis, que cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Há quem espera por um chamado claro, um propósito definido. Pessoas que sentem que nasceram para algo específico, mas que ainda não descobriram o que. Pai, revela os propósitos eternos que tens para cada vida. Abre os olhos espirituais para verem o que tu vês, para sonharem o que tu sonhas. Equipa-os com os dons necessários, conecta-os com as pessoas certas. Abre as portas no tempo certo. Pai, pedimos por aqueles que esperam por restauração da alegria.
pessoas que passaram por tantas perdas, tantas dores que esqueceram como é sorrir genuinamente. Senhor, Tu prometeste dar óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Restaura a alegria deles, que voltem a ter esperança, que voltem a sonhar, que voltem a celebrar a vida. Enche os dias deles de pequenos milagres que renovem a fé na Tua bondade. Há quem espera por proteção divina em meio a perigos reais. Pessoas que vivem em áreas violentas, que enfrentam ameaças, que temem pela própria segurança. Pai, envia os Teus anjos para acamparem ao redor deles. Protege-os de todo mal, guarda as suas entradas e saídas. Que andem seguros, sabendo que o Deus Todo-Poderoso é o seu refúgio e fortaleza. Senhor, pedimos por aqueles que esperam por reconciliação com Deus. Pessoas que se afastaram, que deram as costas, que escolheram caminhos errados e que agora querem voltar, mas têm vergonha. Pai, recebe-os de braços abertos, como o Pai recebeu o Filho pródigo. Que saibam que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que o Teu amor é maior do que todos os pecados. Restaura a comunhão, renova a aliança, celebra o retorno a quem espera por cura de doenças mentais, depressão clínica, transtorno bipolar, esquizofrenia, síndrome do pânico. Pai, Tu criaste a mente humana e podes curá-la. Toca com poder, traz equilíbrio químico, restaura funções cerebrais. E enquanto a cura completa não vem, dá acesso a tratamento adequado, a medicação eficaz, a profissionais competentes. Pai, pedimos por aqueles que esperam por perdão de si mesmos. Pessoas que já foram perdoadas por Ti e pelos outros, mas que não conseguem se perdoar, que carregam culpa por erros do passado, por decisões ruins, por consequências que causaram. Senhor, liberta-os dessa prisão. Ensina-os que se Tu já perdoaste, eles também podem se perdoar. Que não vivam acorrentados ao que já passou, mas livres para o futuro que preparaste. A quem espera por um milagre financeiro urgente, desperro iminente e corte de serviços essenciais, falta de alimento em casa. Pai, Tu és o Deus do impossível. Envia provisão de forma sobrenatural. Multiplica recursos, abre portas inesperadas, toca corações para ajudarem. Que vejam a Tua mão provendo exatamente quando mais precisam, no último momento, provando que Tu nunca chegas atrasado. Senhor, pedimos por aqueles que esperam por cura de solidão. Pessoas que se sentem profundamente sozinhas, mesmo rodeadas de gente. Pai, envia companhia genuína. Conecta-os com amigos verdadeiros, com comunidade acolhedora, com família espiritual, que experimentem o amor fraternal, que sintam que pertencem, que tenham com quem compartilhar a vida. E, acima de tudo, que sintam a Tua presença constante, que saibam que nunca estão realmente sozinhos. A quem espera por libertação de padrões destrutivos, repetitivos, pessoas que sempre escolhem os parceiros errados, que sempre caem nas mesmas armadilhas, que sempre repetem os mesmos erros. Pai, quebra esses ciclos, traz consciência dos padrões, cura as raízes que os alimentam, dá sabedoria para escolherem diferente, que vejam os sinais de alerta, que tenham coragem de romper, que construam novos padrões saudáveis. Pai, pedimos por aqueles que esperam por uma palavra profética clara, pessoas que precisam ouvir a Tua voz, que anseiam por direção específica, que buscam confirmação. Senhor, fala aos corações deles, usa a Tua palavra, usa pessoas,
usa circunstâncias, usa sonhos. Fala de forma que não haja dúvida de que és tu, que ouçam claramente e obedeçam prontamente. Há quem espera por cura de vícios emocionais, dependência de aprovação alheia, necessidade de controle, busca obsessiva por perfeição. Pai, liberta dessas prisões sutis mas poderosas. Ensina-os que só em ti encontram valor verdadeiro, que só tu tens controle real, que a perfeição não é deste mundo, que descansem na tua graça suficiente. Senhor, pedimos por aqueles que esperam por restauração de sonhos que morreram, projetos abandonados, talentos enterrados, vocações esquecidas. Pai, ressuscita os sonhos que plantaste nos corações deles. Renova a paixão, restaura a visão, devolve a coragem, que não seja tarde demais, que ainda haja tempo, que ainda seja possível. Sopra vida nova sobre sonhos antigos, ou planta sonhos novos, ainda mais gloriosos. Há quem espera por humildade para pedir ajuda. Pessoas orgulhosas, que preferem sofrer sozinhas, a admitir que precisam de outros. Pai, quebra esse orgulho. Ensina-os que pedir ajuda não é fraqueza, é sabedoria. Que se abram com pessoas de confiança, que aceitem o apoio oferecido, que permitam ser cuidados. Pai, pedimos por todos que hoje escolhem confiar no teu tempo perfeito, apesar da demora. Fortalece a fé deles, sustenta a esperança, renova a confiança. Que vejam que a espera não é castigo, é preparação, que cada dia que passa os aproxima da resposta, não os afasta dela. Que saibam que tu estás trabalhando nos bastidores, orquestrando tudo para o bem deles. Senhor, que esta manhã marque o fim da ansiedade e o início de uma paz profunda, que vem de saber que tu tens o controle. Que descansem sabendo que tu nunca chegas atrasado, que sempre chegas na hora certa, que o teu timing é perfeito. Que vivam cada dia com essa certeza inabalável, com essa confiança renovada, com essa esperança viva. Que testemunhem em breve que valeu a pena esperar, que valeu a pena confiar, que valeu a pena crer. Pai, abençoa cada pessoa que acordou hoje com o coração pesado pela espera, que sintam o teu abraço apertado, dizendo que tudo vai ficar bem. Transforma a ansiedade em paz, a dúvida em certeza, o medo em confiança. Que vejam sinais da tua fidelidade ao longo deste dia, pequenos lembretes de que tu não te esqueceste deles. Senhor, pedimos que guardes a mente de todos contra pensamentos negativos que tentam roubar a esperança. Quando o inimigo sussurrar que é tarde demais, que Deus não vai responder. Que não vale a pena continuar orando, que a tua voz seja mais alta, declarando: eu sou fiel, eu cumpro o que prometo, eu nunca falho. Fortalece-os contra o desânimo, equipa-os contra a incredulidade, sustenta-os contra a tentação de desistir. A quem hoje precisa de um milagre de paciência. Pessoas no limite da sua capacidade de esperar, prestes a tomar decisões precipitadas por desespero. Pai, derrama paciência sobrenatural. Ajuda-os a esperar mais um dia, mais uma semana, mais um mês, que não estraguem no desespero o que tu estás preparando com cuidado. Senhor, pedimos por aqueles que esperam por cura de relacionamentos com os filhos. Pais que não sabem mais como alcançar os filhos distantes, que sentem que perderam a conexão, que veem os filhos tomando caminhos perigosos. Pai, intervém, amolece os corações endurecidos, abre os ouvidos surdos, ilumina as mentes confusas, protege esses filhos de todo o mal enquanto estão longe e prepara o caminho de volta para casa.
Dá aos pais sabedoria para saberem quando falar e quando calar, quando agir e quando esperar. Há quem espera por libertação de mágoas profundas, feridas causadas por traições, abandonos, injustiças, pessoas que querem perdoar, mas não conseguem, que tentam esquecer, mas não alcançam. Pai, opera cura profunda nessas áreas. Dá graça sobrenatural para perdoarem o imperdoável, para soltarem o que machuca, para escolherem a liberdade em vez do ressentimento. Que vejam que perdoar não é fingir que não doeu, é recusar-se a viver preso à dor. Pai, pedimos por aqueles que esperam por oportunidades de usar seus dons e talentos. Pessoas dotadas por Ti, mas sem plataforma, com capacidades, mas sem oportunidade, com chamado, mas sem abertura. Senhor, no Teu tempo perfeito, abre as portas, conecta-os com quem precisa exatamente do que eles têm para oferecer. Prepara-os enquanto esperam, aperfeiçoa os dons, desenvolve o caráter, que quando a porta se abrir, estejam completamente prontos. A quem espera por cura de insônias e distúrbios do sono, pessoas que não descansam há meses, que passam as noites em claro, que acordam mais cansadas do que deitaram. Pai, concede sono reparador, acalma as mentes agitadas, alivia as tensões físicas, afasta os pensamentos perturbadores, que durmam profundamente e acordem verdadeiramente descansados. Restaura os padrões de sono, cura o que está desequilibrado. Senhor, pedimos por aqueles que esperam por sabedoria para lidar com pessoas difíceis, colegas de trabalho hostis, familiares tóxicos, vizinhos problemáticos. Pai, dá sabedoria para navegarem essas relações sem perderem a paz. Ensina-os a estabelecerem limites sem serem agressivos, a defenderem-se sem atacarem, a manterem a integridade sem serem ingênuos. Protege-os de manipulação, guarda-os de conflitos desnecessários, dá-lhes graça para amarem mesmo os difíceis de amar. Há quem espera por provisão, não apenas financeira, mas emocional. Pessoas emocionalmente esgotadas, que deram tanto aos outros que não têm mais nada para si mesmas. Pai, enche os tanques emocionais vazios. Envia pessoas que cuidem de quem sempre cuida, que apoiem quem sempre apoia, que ouçam quem sempre escuta, que aprendam que não podem dar do que não têm, que precisam primeiro ser cheios para depois transbordar. Pai, pedimos por aqueles que esperam por cura de comparações destrutivas. Pessoas que vivem olhando para a vida dos outros nas redes sociais, sentindo-se sempre inferiores, sempre atrasadas, sempre insuficientes. Senhor, liberta-os dessa prisão. Ensina-os que cada um tem seu próprio tempo, sua própria jornada, sua própria história, e celebrem as vitórias alheias sem diminuir as próprias, que vejam o próprio progresso sem compará-lo com ninguém, que encontrem contentamento no que tu lhes deste, a quem espera por coragem para sair de situações abusivas. Relacionamentos onde há violência física, emocional ou psicológica. Pai, dá coragem para saírem, sabedoria para planearem com segurança, provisão para recomeçarem. Levanta pessoas que as ajudem, abre portas de abrigo e proteção, envia recursos necessários, quebra as correntes de medo e dependência que as prendem. Senhor, pedimos por aqueles que esperam por cura de culpa, por decisões passadas, pessoas que escolheram abortar e carregam o peso, que abandonaram filhos e se arrependem, que magoaram pessoas profundamente. Pai, onde há arrependimento genuíno, concede perdão completo, liberta-os da culpa que já foi paga na cruz.
que entendam que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que o sangue de Jesus purifica de todo pecado, a quem espera por discernimento para reconhecer oportunidades divinas. Pessoas que têm medo de perder o que tu estás oferecendo, que temem não reconhecer a tua voz. Pai, aguça o discernimento espiritual, que reconheçam as portas que vêm de ti, que tenham coragem de atravessá-las, que não deixem o medo impedir-os de receberem o que preparaste. Pai, pedimos por aqueles que esperam por restauração da autoestima, pessoas que foram tão criticadas, tão diminuídas, tão humilhadas, que já não veem valor em si mesmas. Senhor, mostra-lhes como tu as vês, que entendam que são obras-primas, criadas à tua imagem, que têm valor imensurável, que são amadas incondicionalmente. Cura as feridas que a rejeição causou, restaura a identidade que foi roubada. Há quem espera por libertação de pensamentos suicidas. Pessoas que não veem mais sentido em viver, que acham que o mundo ficaria melhor sem elas. Pai, intervém urgentemente. Afasta todo espírito de morte, quebranta toda fortaleza de desesperança. Mostra-lhes que a vida delas tem propósito, que há futuro e esperança, que tu tens planos de bem e não de mal. Conecta-as com ajuda profissional, com pessoas que se importam, com razões para continuar. Senhor, pedimos por aqueles que esperam por cura de traumas de guerra ou violência. Veteranos com estresse PS, traumático, vítimas de assaltos, sobreviventes de tragédias. Pai, cura as memórias que os atormentam, acalma os gatilhos que os paralisam, que encontrem paz onde há terror, segurança onde há medo. Restaura a capacidade de viverem normalmente, de confiarem novamente, de sentirem-se seguros. Há quem espera por sabedoria para educar filhos em tempos difíceis. Pais que não sabem como proteger os filhos das influências negativas sem isolá-los do mundo. Pai da sabedoria salomônica, ensina-os a equiparem os filhos em vez de apenas protegê-los, a conversarem em vez de apenas proibirem, a serem exemplo em vez de apenas exigirem, que criem filhos fortes na fé, sábios nas escolhas, firmes no caráter. Pai, pedimos por aqueles que esperam por cura de traumas de acidentes. Pessoas que sobreviveram, mas ficaram marcadas, que têm medo de dirigir novamente, de voar, de fazerem o que faziam antes. Senhor, restaura a confiança, remove o medo paralisante, que não vivam limitados pelo trauma, mas livres pelo teu poder. Dá-lhes coragem para enfrentarem os medos, graça para superarem as lembranças. Há quem espera por provisão de moradia. Pessoas sem teto, vivendo em abrigos, dependendo da boa vontade alheia. Pai, providencia um lar para cada um. Abre portas de programas habitacionais, toca corações para ajudarem. Multiplica recursos, que tenham não apenas um teto sobre a cabeça, mas um lugar que possam chamar de lar, onde se sintam seguros e dignos. Senhor, pedimos por aqueles que esperam por cura de vícios tecnológicos, pessoas escravizadas pelas redes sociais, por jogos, por pornografia online. Pai, quebra essas cadeias digitais. Dá autocontrole, disciplina, desejo genuíno de mudança. Mostra-lhes quanto tempo de vida real estão perdendo no mundo virtual. Que reconquistem o controle, que usem a tecnologia como ferramenta e não como amo. Há quem espera por reconciliação com a própria história. Pessoas que odeiam de onde vieram, que têm vergonha das suas origens, que rejeitam o próprio passado. Pai, cura essa rejeição. Mostra-lhes
que tu podes escrever histórias lindas em páginas manchadas, que o passado não define o futuro, que façam as pazes com a própria jornada, que vejam como cada experiência os moldou. Senhor, pedimos por aqueles que esperam por libertação de maldições geracionais, padrões de alcoolismo, violência, divórcio, pobreza, que se repetem de geração em geração. Pai, quebra essas correntes ancestrais. Pelo poder do sangue de Jesus, declara que a maldição termina aqui, que esta geração será diferente. Que sejam os quebradores de ciclos, os iniciadores de novas histórias, os plantadores de bênçãos para as gerações futuras. Há quem espera por cura de dores crônicas que a medicina não resolve. Fibromialgia, enxaquecas constantes, dores inexplicáveis. Pai, tu conheces cada fibra do corpo que criaste. Toca com poder curador. Traz alívio sobrenatural. Restaura o que está funcionando mal. Que vivam sem dor, que recuperem a qualidade de vida, que testemunhem do teu poder curador. Pai, pedimos por aqueles que esperam por cura de codependência. Pessoas que não conseguem viver sem validação alheia, que se anulam para agradar outros, que perdem a própria identidade nos relacionamentos. Senhor, ensina-os a amarem de forma saudável. Que encontrem identidade em Ti, não nas pessoas. Que aprendam a dizerem, não sem culpa, a priorizarem-se sem egoísmo, a amarem sem se perderem. A quem espera por provisão de transporte. Pessoas que perdem oportunidades de emprego por não terem como chegar, que gastam horas em transportes públicos precários. Pai, providencia meios de transporte adequados. Seja um veículo próprio, seja melhoria no transporte público, seja mudança para perto do trabalho, que o deslocamento não seja mais um obstáculo. Senhor, pedimos por aqueles que esperam por cura de transtornos alimentares. Anorexia, bulimia, compulsão alimentar. Pai, cura a relação deles com a comida, com o corpo, consigo mesmos. Mostra-lhes que o corpo é templo do Espírito Santo, digno de cuidado e respeito. Liberta-os das mentiras sobre beleza e valor. Que comam com equilíbrio, que vejam o corpo com gratidão, que se tratem com amor. Há quem espera por sabedoria para lidar com pais idosos. Filhos que agora precisam cuidar de quem os criou. Que veem os pais envelhecerem, adoecerem, dependerem. Pai, dá paciência para essa inversão de papéis, sabedoria para tomarem decisões difíceis, graça para honrarem pai e mãe, mesmo quando é difícil, prover recursos para os cuidados necessários, força para não se esgotarem. Pai, pedimos por aqueles que esperam por cura de ciúmes e inveja, sentimentos que envenenam a alma, que destroem relacionamentos, que roubam a alegria. Senhor, arranca essas raízes amargas. Ensina-os que há suficiente bênção para todos, que a vitória do outro não é a derrota deles, que celebrem genuinamente o sucesso alheio, que confiem que tu tens o melhor para cada um no tempo certo. A quem espera por libertação de religiosidade vazia, pessoas que seguem rituais sem relacionamento, que têm aparência de piedade, mas negam o poder. Pai, levá-os do ritual ao relacionamento, da religião à intimidade, que te conheçam pessoalmente, que experimentem o teu amor transformador, que vivam a fé de forma genuína e não apenas performática. Senhor, pedimos por aqueles que esperam por cura de workaholic, pessoas viciadas em trabalho que não sabem descansar, que sacrificam família e saúde no altar da produtividade. Pai, ensina-os sobre equilíbrio, que entendam que tu descansaste no 7º dia, que descanso não é preguiça, mas sabedoria, que priorizem o que realmente importa,
que vivam e não apenas trabalhem. Há quem espera por sabedoria para lidar com heranças e questões financeiras familiares. Brigas por dinheiro que destroem famílias. Disputas que criam inimizades. Pai, dá sabedoria salomônica para resolverem com justiça e amor. Que o dinheiro não seja mais importante do que os relacionamentos. Que escolham a paz em vez do lucro. Pai, pedimos por aqueles que esperam por cura de hipocondria. Pessoas que vivem com medo constante de adoecerem, que veem sintomas onde não há, que passam de médico em médico. Senhor, cura essa ansiedade extrema. Dá paz sobre a saúde, confiança de que estão bem, liberdade do medo paralisante. Que vivam plenamente em vez de viverem com medo de morrer. A quem espera por discernimento sobre ministérios e serviço. Pessoas que querem servir, mas não sabem onde, que têm disposição, mas não têm direção. Pai, mostra claramente onde queres que sirvam. Conecta-os com os ministérios certos. Revela os dons específicos. Abre as portas de serviço. Que sirvam com alegria no lugar certo. Senhor, pedimos que esta oração alcance cada pessoa que precisa ser lembrada de que tu nunca chegas atrasado. Que sintam no coração a certeza renovada de que o teu tempo é perfeito. Fortalece a fé de todos que esperam. Sustenta a esperança dos que quase desistiram. Renova a confiança dos que duvidaram, que vejam em breve a manifestação das promessas. Que testemunhem que valeu a pena esperar, que celebrem o timing perfeito de Deus. Que esta manhã marque o início de uma nova fase de confiança inabalável, de paz no meio da espera, de certeza de que tu estás no controle. Que vivam cada dia sabendo que tu trabalhas todas as coisas para o bem dos que te amam, que orquestras cada detalhe, que nunca falhas. Pai, abençoa cada coração que hoje escolheu confiar no teu tempo, que essa decisão traga paz imediata, que sintam o peso da ansiedade sendo levantado. Senhor, guarda-os de desanimarem quando a resposta demorar mais do que esperavam. Lembra-os diariamente de que tu és fiel, de que não esqueces, de que não falhas, que acordem cada manhã renovados na esperança, fortalecidos na fé, firmes na confiança. Pedimos que envies sinais da tua fidelidade ao longo desta semana. Pequenos milagres que renovem a esperança. Coincidências que sejam claramente divinas. Palavras de encorajamento através de pessoas. Que vejam a tua mão trabalhando mesmo antes da resposta completa chegar. Há quem precisa de forças para esperar mais um dia. Pessoas no limite, prestes a desistir. Pai, renova as forças deles agora mesmo, como a águia que renova as forças. Que sintam energia renovada para continuarem voando, para não desistirem, para perseverarem. Senhor, pedimos que protejas a fé de todos contra o desânimo. Quando os dias passarem e parecer que nada muda, que a fé permaneça firme. Quando outros perguntarem se Deus realmente vai responder, que a convicção não vacile. Quando as circunstâncias gritarem impossível, que a fé sussurre. Com Deus, tudo é possível. Fortalece a confiança deles no teu caráter imutável. Que saibam que tu não mudas, que o que prometeste cumprirás, que a tua palavra não volta vazia. Pai, abençoa cada área da vida de quem orou conosco hoje. Abençoa a saúde com vitalidade e bem-estar. Abençoa as finanças com provisão abundante e sabedoria para gerir. Abençoa os relacionamentos com amor genuíno e comunicação saudável. Abençoa o trabalho
com oportunidades e reconhecimento. Abençoa os sonhos com realização no tempo certo. Que vejam a tua bondade em cada área. Senhor, pedimos que uses o testemunho de cada pessoa que verá a resposta chegar no tempo certo. Que quando finalmente receberem o que esperavam, que testemunhem da tua fidelidade, que contem como esperaram, como quase desistiram, mas como tu probaste ser fiel. Que essas histórias encorajem outros que ainda esperam. Que sejam faróis de esperança para quem caminha em trevas de dúvida. Pai, abençoa os sonhos que ainda não se realizaram. Mantém-nos vivos nos corações enquanto o tempo certo não chega. Não permitas que morram por desânimo, que sejam abandonados por cansaço. Sopra vida nova sobre eles. Renova a paixão, reacende o desejo. E quando o tempo chegar, que se realizem de forma ainda mais gloriosa do que imaginado. Senhor, pedimos que este dia seja marcado por paz sobrenatural, que não importa o que aconteça, haja uma paz interior que não faz sentido diante das circunstâncias. Paz que vem de saber que tu tens o controle, que tudo coopera para o bem, que o final da história já está garantido. Que essa paz guarde os corações e as mentes em Cristo Jesus. Há quem hoje vai enfrentar situações que testarão a confiança no teu tempo. Notícias desanimadoras, resultados negativos, portas que se fecham. Pai, ajuda-os a verem que nem tudo que parece não é, que muitas vezes fechas uma porta porque vais abrir outra melhor. Que não interpretem demora como negação, mas como preparação para algo maior. Pai, pedimos que a esperança seja renovada agora mesmo em cada coração. Esperança que não decepciona, porque está fundamentada em Ti. Esperança que sustenta nos dias difíceis, que ilumina nas noites escuras, que fortalece quando as forças acabam. Que vivam esperançosos, olhando para o futuro com expectativa positiva, sabendo que o melhor ainda está por vir. Senhor, abençoa as orações que foram feitas em segredo, os pedidos que ninguém mais sabe. Tu conheces cada um, vês cada lágrima, ouves cada suspiro, responde-os no teu tempo perfeito. Que quando a resposta chegar, seja tão clara que não haja dúvida de que foi tu quem operou. Que testemunhe do Deus que vê, que ouve, que responde. Pai, pedimos que guardes todos de tomarem decisões precipitadas por desespero. Quando a tentação vier de forçar portas, de criar atalhos, de agir por conta própria, que o teu Espírito os refreie. Que esperem o teu tempo, mesmo quando tudo dentro deles grita para agirem já. Que confiem que o teu caminho, embora mais demorado, é sempre o melhor. Senhor, abençoa a paciência de cada um, que cresça dia após dia, que se fortaleça a cada espera, que desenvolvam a capacidade de esperarem sem ansiedade, de confiarem sem desespero e descansarem enquanto tu trabalhas. Que a paciência produza caráter aprovado e o caráter aprovado produza esperança. Pai, pedimos que uses este tempo de espera para preparar não apenas a bênção, mas também quem vai recebê-la. Que não sejam os mesmos quando a resposta chegar, que amadureçam, que cresçam, que se fortaleçam, que quando receberem, estejam prontos para gerir, para manter, para multiplicar o que tu deres, que a espera não seja tempo perdido, mas tempo de preparação essencial. Senhor, abençoa cada família representada nesta oração.
que haja paz nos lares, amor entre os membros, união diante das dificuldades. Protege os casamentos, guarda os filhos, cuida dos idosos, que cada família seja um reflexo do teu amor, um testemunho da tua fidelidade, um lugar onde a tua presença habita. Pai, pedimos que a alegria não seja roubada pela demora, que mesmo esperando, continuem alegres. Alegria que não depende de circunstâncias, mas que vem de ti, que celebrem as pequenas vitórias enquanto esperam pelas grandes, que encontrem motivos para sorrirem, razões para agradecerem, bênçãos para contarem. Que a alegria do Senhor seja a força deles. Senhor, abençoa a saúde mental e emocional de todos. Guarda-os de ansiedade paralisante, de depressão profunda, de pensamentos destrutivos. Enche as mentes com a tua verdade, os corações com a tua paz, as emoções com equilíbrio. Que busquem ajuda quando necessário, que não tenham vergonha de cuidarem da saúde mental como cuidam da física. Pai, pedimos que uses cada pessoa que orou hoje como instrumento de encorajamento para outros. E compartilhem esta mensagem com quem precisa. Que estendam a mão a quem desanima. Que sejam canais da tua esperança. Que formem uma rede de apoio mútuo, onde uns sustentam os outros na espera, onde juntos fortalecem a fé uns dos outros. Senhor, abençoa os planos e projetos de cada um, direciona os passos, ilumina o caminho, abre as portas certas. Que não se percam em meio a tantas opções, mas que sigam claramente a tua direção, da sabedoria para planearem, disciplina para executarem, perseverança para não desistirem. Que vejam os frutos do que plantaram. Pai, pedimos que a fé seja fortalecida através de testemunhos, que ouçam histórias de pessoas que esperaram e viram a resposta chegar. Que esses testemunhos alimentem a esperança, que renovem a confiança, que provem que tu continuas sendo o mesmo Deus fiel. Que sejam lembrados de que se fizeste por outros, farás também por eles. Senhor, abençoa as finanças de cada pessoa, multiplica o pouco, provê o necessário. Abre fontes de renda, dá sabedoria para gerir bem os recursos, disciplina para não gastarem além do possível, generosidade para compartilharem, que vejam a tua provisão de formas criativas e inesperadas. Que nunca falte o essencial. Pai, pedimos que protejas todos de comparações que roubam a paz, que não comparem o seu tempo com o dos outros, a sua jornada com jornadas alheias. Que entendam que cada um tem seu próprio ritmo, seu próprio caminho, seu próprio propósito. Que celebrem as vitórias dos outros sem se sentirem atrasados. Que confiem que o teu tempo para eles é tão perfeito quanto foi para outros. Senhor, abençoa os relacionamentos de cada pessoa, restaura os quebrados, fortalece os fracos, protege os saudáveis. Que haja amor genuíno, comunicação clara, perdão constante, guarda os casamentos de tentações, protege as amizades de traições, cuida das famílias de divisões. Que os relacionamentos sejam fonte de alegria e apoio. Pai, pedimos que a gratidão seja cultivada mesmo na espera, que agradeçam pelas bênçãos que já têm enquanto esperam pelas que virão. Que vejam que já receberam tanto, que já foram abençoados de tantas formas, que a gratidão pelo que têm não diminua o desejo pelo que esperam, mas que traga contentamento enquanto esperam. Senhor, abençoa o sono de cada pessoa nesta noite, que durmam em paz, sabendo que tu guardas enquanto dormem. Que acordem amanhã renovados, com forças restauradas, com esperança renovada. Que cada novo dia seja recebido
como nova oportunidade de verem a tua fidelidade manifestada. Pai, pedimos que uses as circunstâncias para ensinar dependência de Ti, que não confiem apenas em si mesmos, em suas capacidades, em seus esforços, que aprendam a depender totalmente de Ti, a buscarem primeiro o Teu reino, a colocarem-Te em primeiro lugar. Que vejam que sem Ti nada podem fazer, mas que contigo tudo é possível. Senhor, abençoa os ministérios e serviços de cada pessoa. Que sirvam com alegria, que deem com generosidade, que amem com sinceridade. Usa-os como instrumentos Teus para abençoarem outros. Multiplica o impacto do que fazem. Amplia o alcance do que oferecem. Que vejam frutos do que plantam no reino. Pai, pedimos que a esperança seja contagiosa, que quem vê a forma como esperam com fé se inspire. Que o testemunho de confiança no meio da demora impacte outros, que sejam faróis de esperança num mundo que vive em desespero, que apontem constantemente para Ti como fonte de toda esperança. Senhor, abençoa os sonhos que ainda não nasceram, as visões que ainda não se cumpriram, as promessas que ainda não se realizaram. Mantém tudo isso vivo e pulsante, que não morram por descrença, que não sejam abandonados por cansaço. Sopra a vida nova, renova a paixão, reacende o fogo e no tempo certo traz tudo à realização. Pai, pedimos que cada pessoa termine este dia melhor do que começou. Mais confiante, mais esperançosa, mais em paz. Que a oração desta manhã tenha plantado sementes de fé que crescerão ao longo do dia. Que vejam pequenos sinais da Tua presença, pequenas confirmações da Tua fidelidade. Que terminem o dia gratos por mais um dia vivido sob a Tua graça. Senhor, abençoa as próximas semanas de cada um. Sejam semanas de crescimento espiritual, de fortalecimento da fé, de aprofundamento da confiança. Que cada dia os aproxime mais da resposta que esperam. Que vejam progresso, mesmo quando imperceptível aos olhos humanos. Que saibam que cada dia que passa é um dia mais perto. Pai, entregamos tudo nas Tuas mãos. Cada pedido mencionado, cada necessidade expressa, cada dor compartilhada. Tu conheces cada detalhe, vês cada situação, sabes exatamente o que cada um precisa. Confiamos que no Teu tempo perfeito responderás a cada oração, que a resposta venha de forma tão clara que não haja dúvida de que foi Tu que, quando olharem para trás, vejam claramente a Tua mão guiando tudo. Que testemunhem que valeu a pena esperar, que valeu a pena confiar, que valeu a pena crer. E o testemunho deles encoraje outros a também esperarem no Senhor. Que a glória seja toda Tua. Oramos e cremos em tudo isso no poderoso nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter orado conosco nesta manhã tão especial. Se esta mensagem tocou o teu coração, compartilha com alguém que também precisa ser lembrado de que Deus nunca chega atrasado. Escreve amém nos comentários como declaração de fé de que confias no tempo perfeito de Deus. Inscreve-te no canal para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé e te aproximarão do Senhor. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo neste dia e sempre. Que o Senhor guarde a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Vá em paz, vai com fé, vai com a certeza de que Deus está no controle do teu tempo. Amém e amém. Amém e amém.